O próprio Deus preparou para estarmos aqui nesse local, separado para o culto, para a adoração do seu nome. Nós, atendendo então esse convite amoroso, generoso do Senhor Jesus, nos colocamos aqui e vamos atender esse chamado de adoração. Nós vamos ter a nossa liturgia baseada nos textos do livro de Atos dos Apóstolos e vamos iniciar capítulo 2, versos 22 a 36. E vou convidar os irmãos para que nós façamos essa leitura de forma responsiva. Eu inicio, os irmãos seguem, e nós vamos lendo aí esses versos dos 22 ao 36. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, nós temos o privilégio de celebrarmos Jesus, o nosso Salvador, o Cristo que desceu à sepultura, mas lá não permaneceu, não viu corrupção o seu corpo. Ressurreto ao terceiro dia, nós podemos hoje, o dia de domingo, celebrarmos o Cristo ressurreto, aquele que venceu. Nós vamos, então, nos colocar de pé e nós vamos cantar o hino 269, Pureza no sangue de Cristo, seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Nós vamos celebrar com alegria, vamos nos pôr de pé, vibrantes com essa verdade maravilhosa do Cristo ressurreto.
Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam tanto amor. E nessas chagas pureza do maior pecador, há quem mais alto que a neve, os teus sangue forma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve eu Oremos. Pai, nós nos alegramos, Senhor, profundamente na Tua presença, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede de celebrarmos, Senhor, nesse dia que o Senhor separou, dia tão lindo, ó Pai, para estarmos na Tua presença, Senhor. Te damos graças, ó Senhor, porque pelo sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus, aquele que se entregou para nos trazer vida, que levou sobre si todas as nossas dores e o nosso pecado, para nos trazer redenção. Ó Deus, nós celebramos nessa manhã a Tua obra bendita de criação, mas a Tua obra maravilhosa de redenção em Jesus. Ó Deus, aceita o culto que ora te prestamos. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita o Teu povo na Tua presença. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, porque fazemos, Senhor, em Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus te oramos, ó Deus. Amém. Irmãos, podemos nos assentar? E como a última estrofe do hino que nós cantamos, nós temos diante de Deus a oportunidade de fazermos a nossa confissão de pecados. Apesar de contemplarmos a beleza da obra redentora do Senhor Jesus, tristemente nós vemos, como o apóstolo Paulo nos diz, ainda uma inclinação da nossa carne para o pecado. E neste momento nós temos um tempo para estarmos, como o hino fala, a última estrofe do hino
nos instrui: se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Nós vamos ler, nesse momento, na sequência do texto de Atos que já estávamos lendo, Atos capítulo 2, dos versos 37 ao 40. E diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então nós temos, à luz da instrução do apóstolo, arrependam-se e cada um seja batizado. Nós temos a oportunidade agora de confessarmos diante do Senhor Jesus aquilo que temos feito por palavras, por obras, por pensamentos, ou por omissão, e dizermos isso diante de Deus e clamarmos pelo seu perdão. E depois de alguns instantes de orarmos silenciosamente, nós vamos ser conduzidos em oração pela nossa irmã Isadora Vieira, numa oração pública. Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te pedir perdão pelas nossas faltas, por tudo aquilo que fazemos ou pensamos que não agrada ao Senhor, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença dos nossos pecados e nos ajude a viver uma vida segundo a Tua vontade, Senhor. E te agradecemos porque em Cristo encontramos esse perdão. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus e pela Tua graça derramada sobre nós. Em nome dele que oramos. Amém. É uma delícia, né? Somos chamados à adoração, somos chamados à confissão e sermos tratados por Deus. E agora podemos vibrar em gratidão. Eu gostaria de convidar o grupo que vai nos conduzir em adoração, o grupo de louvor, e nós vamos, nesse momento de gratidão e adoração ao nosso Deus, lermos o texto que está em Atos, no capítulo 2, dos versos 41 ao 47. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor, na sua muita generosidade, continua fazendo a mesma obra, tem acrescentado dia a dia aqueles que Ele tem trazido para o seu rebanho, tem dia a dia nos abençoado com toda sorte de bênçãos, suprido as nossas necessidades, como manifestação daquilo que enche o nosso coração, que é a gratidão. Nós celebramos nessa manhã, e também através dos nossos dízimos e ofertas. Então, queria pedir para o
diácono colocar o gasofilácio aqui na frente. E durante a celebração ou adoração que vamos ser conduzidos pelo grupo, também podemos trazer os nossos dízimos e ofertas. Bom dia, igreja. Graça e paz. Esse texto que a gente acabou de ler é o texto que descreve para muitos a igreja ideal, né? E era uma igreja que dia a dia, todos os dias, né, louvava a Deus. Então, se essa é a igreja ideal e é uma igreja que louva a Deus todo dia, então vamos também nós louvar a Deus. Convido a igreja que se coloque de pé. E essa primeira música que nós vamos cantar, ela diz que Jesus é o bom pastor e o pão da vida. E Ele é a porta para entrar. Então, se você já entrou por essa porta, vamos trilhar esse caminho junto. E se você ainda não entrou, ela está aberta para todos aqueles que forem até Ele. Amém? O pão da vida, a porta para entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. O verbo que se encarnou, a glória do Pai, começo, primeiro da criação, sustento, até o fim, a vida se manifestou. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão
sequência, a gente canta uma música, é uma das minhas músicas favoritas, e é uma música que diz do motivo da nossa esperança, a justificativa da nossa esperança. Por que a gente pode vir aqui e louvar a Deus com tranquilidade, com segurança e crer no amanhã? Porque o Senhor Jesus veio, morreu, e não só isso, Ele ressuscitou e Ele vive. E é por isso, porque Ele vive, que nós podemos crer que há um amanhã para nós. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque aprove ao Senhor enviar teu Filho, que morrendo por nós, não só nos salvou, mas nos uniu a ti, Pai, e nos uniu uns aos outros, como corpo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento queremos pedir a tua bênção sobre a vida do pregador, Senhor, que possa ser uma palavra vinda dos teus lábios, Senhor, através do pregador. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos corações que vão receber essa mensagem, que possa ser solo fértil para essa mensagem, Senhor. Usa esse momento para nos edificar, para nos aperfeiçoar, de forma que cada dia possamos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Peço isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, nesse momento nós vamos ser conduzidos na pregação da palavra pelo reverendo Ricardo. Obrigado. Bom dia, gente. Aí, ó, não precisa nem falar a segunda vez.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Uma vez eu ouvi uma história que contava a respeito, nomes fictícios, desculpe se você é João ou se você é Maria, mas são nomes comuns, então os nomes fictícios serão esses, tá? Mas teve um dia que a Maria chegou no serviço, e aí ela puxou papo com o João, e falou para o João assim: nossa, ontem aconteceu algo extraordinário na minha vida, ontem no domingo. Aí o João falou assim, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, tem uma amiga minha, ela e o esposo me convidaram a gente tinha uma amizade boa, de ir à casa deles, e eles sempre falavam para mim que eles eram cristãos. Eles chegaram a compartilhar comigo sobre o Evangelho, disseram que é uma boa notícia, e disseram que essa boa notícia fala que a gente tem perdão, mas eu nunca tinha entendido muito isso, e eles falavam algumas coisas sempre que a gente se encontrava, e eles me convidaram para estar com eles na igreja, e num dado momento eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, e quando o pregador fez um apelo para quem queria abrir o coração e receber a Jesus como dono da sua vida, como Salvador, parece que naquele momento tudo que eles falavam comigo ao longo do tempo fez sentido, e então eu estou chegando aqui, uma nova Maria, dizendo para você, João, que esse Jesus é real, ele está mudando a minha vida. Eu sei que é um dia só, mas eu experimento uma alegria diferente, é uma coisa assim que eu não sei muito bem explicar ainda, mas é uma coisa que eu quero que você experimente também. Aí o João responde, fala assim, poxa Maria, que legal, eu também sou evangélico. Aí a Maria disse assim, por que você não me contou antes? Não era difícil de enxergar que algo extraordinário tinha acontecido na vida de um tal Saulo de Tarso, porque ele era perseguidor de cristãos. Ele havia pegado cartas dos líderes em Jerusalém e foi em direção a Damasco para lá prendê-los, açoitá-los e levá-los amarrados para Jerusalém, para que eles pudessem sofrer pela heresia, pelo ensino distorcido e errado que eles estavam vivendo, dizendo que um tal de Jesus de Nazaré era o Cristo, quando na verdade na cabeça deles não fazia muito sentido que ele fosse. Mas uma coisa é fato, quando esse Saulo de Tarso, que persegue cristãos, agora aparece em Jerusalém e em outros lugares onde ele era conhecido diferente, a percepção era nítida, que alguma coisa tinha mudado na história dele, e ele conta um pouco disso em Atos capítulo 22, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 22, Atos 22, do versículo 1 até o versículo 22. Assim diz a palavra de Deus: irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos.
Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso sobre os gentios, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Vamos orar? Santo Deus e bondoso Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor, por Tua graça e bondade, fale conosco, que sejamos instruídos por Ti, encorajados, confrontados e, acima de tudo, sejamos conformados ao Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, no nome e na autoridade dEle. Amém. Amém. Um breve contexto: o que acontece aqui nesse momento é que agora o apóstolo Paulo volta a Jerusalém e ele vai falar com os outros apóstolos e presbíteros, e eles já dizem assim: olha, você não é bem visto, muito menos bem quisto aqui. O pessoal sabe daquilo que aconteceu com você, eles sabem que você, que era fariseu, agora você se diz do caminho, você se diz um seguidor de Cristo, então cuidado, porque eles vão ir contra você, porque o que é dito a respeito de ti aqui, Paulo, é que você diz que Moisés não serve mais, ou seja, a lei não serve mais, que as pessoas não precisam se circuncidar, e você sabe o quanto isso pesa para todo o povo. Então a instrução que deram a ele foi a seguinte: tem 4 homens aqui que fizeram um voto, e aí o voto é possível ser visto no exterior, eles rapam a cabeça. Disseram assim: Paulo, junte-se a eles nesse voto, rape a cabeça também, pague os gastos deles nesse voto, e então o pessoal vai ter mais cuidado com você e vai ver que você não é assim como eles pensam. Não adiantou nada. Por quê? Paulo fez o que foi dito a respeito dele, mas chegaram alguns judeus da região da Ásia, onde Paulo estivera, quando viram Paulo, falaram assim: é esse aqui, ó, esse aqui, ele está falando contra a lei de Moisés.
Socorro, gente, a gente precisa dar um jeito, esse cara está aqui no templo nosso e fala contra o templo, vamos arrebentar com ele, vamos tirar a vida dele. E então causou-se um grande tumulto ali, a ponto de o chefe da guarda dos romanos saber desse tumulto, ele vai até lá com centuriões, com soldados romanos e tira Paulo de lá. E no tirar Paulo de lá, eles estão saindo, descendo as escadas do templo para levá-lo preso em uma masmorra, em uma fortaleza. E aí Paulo fala com o chefe da guarda e diz assim: eu posso falar uma coisa ao povo? E ele diz: claro, pode falar. E então Paulo começa a falar em hebraico, e no que Paulo e provavelmente o chefe da guarda fazem um sinal ali, o povo fica em silêncio. Quando Paulo fala em hebraico, eles ainda mais se acalmam, porque está falando na língua deles, eles entendem que é gente da gente deles. E eles passam a ouvir o que Paulo tem a dizer. E foi exatamente isso que nós acabamos de ler. Ele começa a falar: escutem o que eu tenho para dizer, e então ele conta como que aconteceu literalmente essa conversão dele, essa virada na vida de Paulo. E ele conta com o coração cheio de amor e esperança, que ao contar, mostrar a legitimidade, a verdade disso tudo, eles vão ouvi-lo e eles vão aceitar o testemunho dele. Olhando para esse texto aqui, eu quero desafiar a mim e a você acerca de nós professarmos, tornarmos público o nosso testemunho de fé. A minha ideia é que nós não sejamos o João da história, que já trabalhava com a Maria há algum tempo, mas não foi alguém que publicou a fé a essa mulher chamada Maria, mas foram outros que o fizeram. Deus seja louvado por isso, mas tinha que ser o João. O João trabalhava com a Maria, tinha que ser ele. Então, eu quero conversar com vocês sobre o nosso testemunho e a nossa profissão de fé. A primeira grande verdade do texto bíblico que eu percebo aqui nítida e claramente é: alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo irá testemunhar sua fé independente da hostilidade. Alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo irá testemunhar sua fé independente da hostilidade. Ô gente, se nós realmente tivemos um encontro com Jesus, é impossível que não seja algo que, é impossível que esse encontro não tenha nos marcado profundamente. Jesus não é mais um mestre religioso dentre vários. A ação salvadora dele em nós mexe com todo o nosso ser. Então é impossível que aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus não testemunhe de sua fé. Tá bom, eu faço um contraponto. O contraponto, infelizmente, é que muitos de nós tentamos, nas palavras de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, nós tentamos domesticar Aslan, nós tentamos domesticar Jesus, nós tentamos colocá-lo numa jaula, quando na verdade ele não é um leão domesticado, ele não vai ficar na jaula. Por que eu usei essa ilustração? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado, nós nos acostumamos com a fé e a gente perde aquele vigor. Você quer ver um dia que eu fiquei bravo? O já falecido evangelista Expedito, lá de Itajubá, ele falou uma coisa que é um fato, mas mesmo assim eu fiquei bravo. Ele falou assim: é legal, né, quando a pessoa se converte, ela está com aquele fervor de compartilhar da fé, mas passa depois, né, Ricardo? Eu falei assim: seu Expedito, mas não pode, não pode. Aí ele, na altura dos seus 80 anos, falou assim:
mas arrefece, mas diminui, mas acalma. E sempre que eu lembro disso, eu falo assim: Ricardo, isso acontece com você. E acontece com você, sabe por quê? Porque você domesticou a Cristo, pelo menos está tentando, você se, entre aspas, acostumou com a fé e fez dela algo ordinário demais. Então, Ricardo, sabe por que você não compartilha da fé com veemência, com alegria, com espontaneidade? Porque você não tem se encontrado com Jesus diariamente, você não tem se alimentado dele, porque os seus pecados têm subvertido a sua vida com ele. Mas, gente, a primeira grande verdade é que alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus irá testemunhar independente da hostilidade, porque Paulo está num ambiente completamente hostil, mas assim, em Romanos, principalmente dos capítulos 7 ao 10º capítulo, Paulo vai falar dessa crise dele. Ele fala assim: mas gente, eles receberam a lei, os profetas, deles são a aliança. Ele chega ao ponto de falar: quisera eu ser riscado do livro da vida em favor deles, para que eles fossem salvos. Paulo os ama, e assim, e ele sabe que a maior expressão de amor é apontar a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele quer que eles sejam salvos, porque ele está com Jesus diariamente, e ele deseja compartilhar o melhor da vida com eles. Uma pessoa, a primeira grande verdade é, uma pessoa, alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, irá testemunhar sua fé independente da hostilidade. A segunda grande verdade é, nós precisamos nos identificarmos com aqueles que nos ouvem. Nós precisamos nos identificarmos com aqueles que nos ouvem. Muitas vezes nós anunciamos o Evangelho, a boa notícia de salvação em Cristo para as pessoas. Nós aqui, do alto do nosso patamar, do alto da nossa espiritualidade e santidade, para meros pecadores. Você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não fumo mais, não bebo mais, jogava e não jogo mais. A gente vai ver a validade disso que eu acabei de falar. Mas qual que é o ponto que eu quero destacar aqui? O ponto é que a gente precisa se identificar com as pessoas com as quais nós iremos, para as quais nós iremos anunciar o Evangelho. Nesse momento, quando o apóstolo Paulo se dirige à multidão, primeiro, ele fala em hebraico. Ele sabia falar grego, ele podia falar em grego e alguma coisa do tipo. Ele quer se fazer entendido, ele quer mostrar que ele é um deles. Ele não fala em tom de, já era para vocês saberem disso, viu? Não, ele conta o testemunho dele, desejoso de que eles vejam e percebam, gente, eu era um de vocês, eu tinha instrução, o que aconteceu comigo foi algo extraordinário, foi algo verdadeiro. Deixa eu contar para vocês em detalhes, e por favor, acreditem em mim. Quando a gente vai compartilhar o Evangelho, já disse um grande pregador, eu não lembro qual, se é Spurgeon, se é Dwight Lyman Moody, mas ele falou assim que compartilhar o Evangelho é um mendigo ensinando o outro onde encontrar pão. Anunciar o Evangelho é um mendigo ensinando o outro onde encontrar pão. Não é o dono da padaria dando o que lhe resta. Quando a gente vai anunciar o Evangelho para as pessoas, a gente precisa ter clareza e convicção de que eu sou pecador miserável, que foi do agrado de Deus revelar-se a mim num dado momento da história, me escolher na eternidade, mas revelar-se a mim num dado momento da história. A gente precisa olhar para as pessoas e falar assim: puxa, eu não sou melhor. E então falarmos com amor e compaixão, não com legalismo e religiosidade. Essa é a segunda grande verdade. Precisamos nos identificarmos com aquele que nos ouve, com aqueles que nos ouvem. Falar com compaixão, no sentido de que a nós foi ofertada compaixão e misericórdia.
Essa é a segunda grande verdade. E a terceira, eu tenho uma proposta de não o. Precisa ficar claro. É não é o. Um modelo para se compartilhar a fé em Cristo. Essa é a terceira grande verdade. Um modelo que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Você tem dificuldade de apresentar a sua fé em Cristo para as pessoas? A primeira coisa, e é a primeira grande verdade, se você realmente foi salvo por Deus em Cristo, e você não tem o costume de compartilhar a sua fé em Cristo com as pessoas, muito provavelmente você tem vivido uma vida fria espiritualmente. Muito provavelmente você não tem cultivado o seu relacionamento com Jesus. Sabe por que eu falo isso com propriedade? Porque acontece comigo. Terceira grande verdade é um modelo baseado no texto bíblico. A primeira parte desse testemunho de fé é: diga quem você era antes de ter um encontro com Cristo. Quem você era, como você era, a maneira como você vivia. Diga para as pessoas quem você era antes de ter um encontro com Cristo. Mas pode ser que você, assim como eu, nasceu numa família cristã. Deus seja louvado por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nasceu numa família cristã, se você, como a gente costuma usar a expressão, se você nasceu na igreja, fale para as pessoas da beleza, da bênção que foi isso. Ao mesmo tempo, não fale da altura do seu pedestal. Fale como que Deus foi misericordioso e gracioso, te dando a oportunidade de nascer numa família cristã. Conte para a pessoa que isso é uma bênção na sua vida e pode ser na vida dela também. Mas o primeiro movimento que Paulo fala aqui é como era a vida dele antes. Ele fala assim: eu era perseguidor da igreja, mas antes eu sou um judeu, embora tenha nascido em Tarso, na Cilícia, eu sou um judeu, aprendi aos pés de Gamaliel, eu fui instruído em toda a verdade da lei e dos profetas, mas, e diante dessa minha instrução, eu perseguia cristãos. Vocês se lembram, muitos de vocês talvez me conheciam, eu perseguia cristãos, eu mandava matá-los, eu os encarcerava. Conte como que era a sua vida antes. Depois de contar como era a sua vida antes, o segundo movimento aqui é: conte como foi o seu encontro com Cristo. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, eu também nasci na igreja, usando a expressão. Não foi na maternidade? O Jonathan já até levantou a mão. Não, foi no Rio, lá minha mãe. Nasci na igreja. Só que não precisa ser assim com você, mas eu acredito que na maioria esmagadora das vezes, embora a gente tenha nascido na igreja, alguns de nós, tem aquele momento em que Cristo brilha com um fulgor diferente. Ele reluz de uma forma mais majestosa num dado momento da nossa história. E a gente fala assim: nossa, aquela fé que os meus pais me legaram, parece que agora eu enxergo com maior nitidez. Parece que agora essa fé que os meus pais legaram a mim, parece que agora ela faz parte de mim de fato, eu experimentei de Cristo. Pode ser que isso tenha acontecido muito novinho e novinha, Deus seja louvado por isso. Talvez será esse o momento que você vai narrar como uma virada na sua vida. Então, ao passo que o primeiro movimento desse modelo que Paulo apresenta é falar como era a sua vida antes, o segundo momento é: fale como foi o seu encontro, uma experiência sua com Cristo. Conte para as pessoas como foi. E o terceiro movimento é: conte o que mudou desde o seu encontro com Cristo. Ou conte como a sua vida é abençoada, por exemplo, por ter nascido num lar cristão. Mas veja só, não tem como você trazer um discurso que não condiga com a sua vida. Depois o apóstolo Paulo fala que após Ananias ter vindo e orado por ele recobrou a visão, foi batizado, ele continua narrando as hostilidades que ele sofria por agora ser parte do caminho, ou por ser um cristão, ou por ser um discípulo de Jesus.
Conte como que as coisas aconteceram depois de Cristo ter te encontrado. Conte para as pessoas, perceba. Você pode ser tímido, tímida, tudo bem, cada um tem o seu jeito. Mas, se você realmente teve um encontro com Cristo, eu tenho certeza que você tem condição, dentro da sua timidez, por exemplo, de narrar isso e apresentar isso para as pessoas. Por isso eu termino essa mensagem desafiando a cada um de nós, e eu sou o primeiro a entrar nesse desafio. Antes de eu falar o desafio, eu perdi nessa semana uma possibilidade. Um cara estava falando comigo, e ele falou assim, nossa, mano, cara, é bom demais, velho, eu assim, sou sozinho, moro sozinho, e assim, sair com os amigos, direto, mano, eu saio com os amigos, assim, a gente, nossa, essa semana nós pegamos uns 2 galões de 50 litros de chopp, nossa, mano, foi uma delícia, sentamos com os amigos, conversamos, 3 horas da madrugada, tal. Na hora me veio uma entrada para falar com ele, e eu perdi. Sabe o que eu ia falar com ele? Eu falei assim, cara, na verdade essa parte eu falei, só faltou o evangelho. O que eu falei? Eu falei para ele, é bom demais você sentar à mesa com os amigos e beber e comer, é bom demais, cara, conversar é uma delícia, cara, nossa, é muito gostoso. Aí o que eu ia falar e não falei? Eu falei assim, eu pensei comigo que eu iria falar para ele, não é à toa que o final da história somos nós assentados à mesa com Deus e com Jesus. Então assim, quando a gente se assenta à mesa e se diverte, é um desejo que a gente tem do lado de cada porta, para algo que a gente vai experimentar na eternidade, cara. E isso é possível por intermédio de Cristo. Perdi. Desculpa. Mas não perde não. Veja o meu erro e não perca. E então o desafio é que nessa semana, coloque uma meta. Meta é quantitativo, você consegue contar. Então eu vou ser tímido na minha meta, tá? Mas a meta é que você e eu compartilhemos do amor de Deus, do Evangelho, com uma pessoa essa semana. Uma pessoa. E aí você pode usar um modelo, não é o modelo de Paulo aqui. Paulo falou como ele era antes de Cristo, falou do encontro dele com Cristo e como é a vida dele após Cristo o ter encontrado. Fala isso. Fala para as pessoas. E outra, o resultado não depende de mim e de você, mas cabe a nós proclamar, testemunhar do Evangelho, confessar a nossa fé em Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A gente vai cantar mais uma canção, e depois eu vou orar e impetrar a bênção. O hino Testemunho, 386. Aí, se você aceitou o desafio, você cante o hino, porque o hino vai falar assim, direi ao mundo que sou crente, não me envergonhe de o dizer. Agora sim, se você não aceitar o desafio, mas por favor, aqueles que puderem, fiquem de pé para nós cantarmos juntos. Direi ao mundo que sou crente,
dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. Amém. Oremos. Deus Santo e Pai bondoso, muito obrigado porque o Senhor revelou e comprovou o seu grande amor por nós ao ter enviado o teu unigênito, teu Filho Jesus, para morrer numa cruz em nosso favor, em favor do mundo, para que o mundo inteiro fosse restaurado. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor decidiu revelar-se a nós num dado momento da história. Obrigado porque o Senhor mudou e tem transformado a nossa vida. Faz-nos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Deus, nos habilita pelo Teu Espírito Santo, pela leitura e devoção a Ti e a Tua Palavra, a que testemunhemos de Ti destemidamente, independente das hostilidades à nossa volta. Ó Senhor, dá que nos identifiquemos com as pessoas, para que não proclamemos o Evangelho do alto da nossa piedade ou pretensa santidade, mas que o façamos com amor e com humildade, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos para que possamos compartilhar aquilo que éramos, aquilo que o Senhor, ao intervir de maneira maravilhosa e amorosa em nossa vida, fez de nós, para que outras pessoas se rendam ao Teu senhorio. Nos encha de coragem, nos encha com Teu Espírito Santo, ousadia e intrepidez. É assim que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, a proximidade, a unção do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e faça de nós seus missionários no mundo, hoje e para todos sempre.